aí galera, aqui quem fala é Rafe Malak do Projeto RM, seu canal sobre anos 80 e sobre idiomas também. E nesse vídeo eu resolvi trazer uma bomba nostálgica para você. Exatamente, estou falando do filme De Volta para o Futuro, ou Back to the Future no título original. Back to the Future se tornou um ícone, se tornou um filme cult de ficção científica e que influenciou várias gerações, inclusive até hoje nós temos influências, tanto que tem o Rick e Morty pra provar que eu tô falando, né? Tem um dos personagens aí que se parece com o Dr. Brown, não é verdade? E eu tenho várias lembranças, várias memórias com esse filme, memórias muito boas, principalmente uma em que eu assisti quando era pequeno e que via minha casa sendo alagada enquanto passava Back to the Future na televisão. Mas enfim, isso não vem ao caso, obviamente, mas Back to the Future é um filme para toda a família, então se ajunte a isso. Se você não assistir esse filme, você tem a obrigação de assisti-lo, porque esse é um filme obrigatório. E falando desse filme, do que se trata esse filme em si? Back to the Future, ou De Volta para o Futuro, é um filme de 1985, escrito e dirigido por Robert Zemeckis, coescrito por Bob Gale e produzido pelo mestre dos mestres do cinema, Steven Spielberg. Além de contar com um grande elenco, com figuras bem famosas na época, como Leah Thompson, que era um rosto bem conhecido nos anos 80 e que fez vários filmes de sucesso, principalmente alguns filmes de sucesso, mas não tão aclamados assim, como Howard the Duck, por exemplo. Tem gente que detesta esse filme, tem gente que adora esse filme, eu particularmente adoro esse filme. E ela ficou bastante conhecida entre nós também como a mãe de Dennis o Pimentinha, em Dennis o Pimentinha de 1992. Também temos Crispin Glover, que ficou conhecido entre nós como o cara estranho de As Panteras. E obviamente que não poderíamos esquecer dos memoráveis Christopher Lloyd, que ficou também conhecido entre nós como Tio Chico de A Família Addams, ou Tio Fester, que é o nome do Tio Chico em inglês. É como não esquecer, gente, do Tio Chico. E nosso adorado Michael J. Fox, que era uma figura bem conhecida na época. Ele fazia um seriado chamado Family Ties, ou Caras e Caretas, que era bem famoso nos Estados Unidos. Aqui não ficou tão famoso assim, mas enfim. E sobre a história, do que se trata a história desse filme? Back to the Future, ou De Volta para o Futuro, se passa em 1985 e conta a história de Marty McFly, um nerd metido a descolado. Sim, metido a descolado porque ele sabe andar de skate, ele toca guitarra, basicamente por isso mesmo. E ele vive na pacata cidade de Hill Valley, juntamente com sua família, que bem, não é a melhor família do mundo, assim. Seu pai, George McFly, é um idiota abocosado que passou a vida toda servindo de otário a um cara chamado Biff Tannen, desde os tempos de escola, e que pra piorar a situação, agora Biff era seu patrão. Sim, quando você pensa que não tem como piorar as coisas acabam piorando sempre. Além de sua mãe, Lorraine McFly, que é uma mulher assim de meia idade que não tem muitas perspectivas sobre o futuro, ela não tem muitas esperanças lá, ela acha que tudo na vida dela já passou e ela tem sobrepeso, então ela não vê outra solução a não ser mergulhar a cara na pinga. Assim, a Lorraine, ela passa o dia todo bebendo, ela é quase uma alcoólatra, né, digamos assim. Soma-se a isso a seus irmãos, Dave, que é um funcionário de uma rede de fast food, o único que tem emprego ali além de seu pai, e Linda, que bem, de Linda não tem lá muita coisa, né? Ela é apenas uma parte pobre metida a rainha da cocada preta, ela se acha a tal. E pra completar a situação, o Marty tem uma amizade bem maluca com um cientista mais maluco ainda, chamado Dr. Emmett Brown, que enfim é um cientista obcecado pelo tempo, e ele sonha em construir uma máquina do tempo que o permita viajar para o presente, passado e para o futuro. Numa certa noite, depois de Marty ter tido um dia difícil, após ele ter sido rejeitado no teste de música para o baile de formatura, ele vai para casa e ouve de sua mãe como ela conheceu seu pai e por que eles se casaram. Como eu conheci o seu pai. Mas isso foi uma idiotice, o vovô atropelou ele. Bom, mas o avô de vocês atropelou ele e o levou para dentro de casa. Que realmente agora, nesse momento da sua vida, eles não tinham nada a ver um com o outro. E depois de escutar essa história formidável, ele vai dormir. Até que ele é despertado pelo Dr. Brown, que o pede para que ele leve sua câmera até o shopping da cidade. Sim, Rio Valley era cidade pequena, mas ainda tinha shopping. E o shopping era chamado Twin Pines, ou seja, Pinheiros Gêmeos.
E chegando lá, o Marty se depara com uma coisa incrível, uma DeLorean. O que aquela DeLorean fazia ali? Simplesmente aquela DeLorean foi adquirida pelo Dr. Brown. E para a surpresa maior do Marty, ele descobriu que aquela DeLorean não era uma DeLorean qualquer. Era uma máquina do tempo. Oh, meu Deus! E para testar aquele experimento, o Dr. Brown envia naquela máquina o seu amigo felpudo Einstein. E envia ele para o futuro, ou para o passado, eu não me lembro. Eu mandei para o futuro! Sendo programado para que ele reaparecesse 1 minuto depois. E 1 minuto depois, adivinhem, o experimento é um sucesso. Para surpresa de todos, principalmente a surpresa do Marty, que com certeza o doutor sabia que o experimento ia dar certo. E como é que funcionava aquela máquina do tempo? Aquela máquina do tempo funcionava através de um capacitador de fluxos com base de plutônio. Que foi contrabandeado pelo tio Brown. Sim, ele conseguiu isso no mercado negro através de uns terroristas líbios. Até então estava tudo perfeito, só que justamente o que acontece naquele momento? O tio Brown tinha dado um calote naqueles terroristas, ele não tinha pago pelo plutônio. E aconteceu o que? Os terroristas apareceram justamente naquele momento para requerer a vida do Dr. Brown como pagamento de sua dívida. E acontece o que? Eles metralham o Dr. Brown sem piedade nenhuma. E o Marty, vendo aquilo tudo, ele começa a se desesperar e entra no carro e começa a correr com o carro. Só que justamente naquele momento ele não sabia que a máquina iria funcionar. E o que aconteceu? Ele foi mandado de volta a 30 anos no passado. E quando ele chega no passado, ele pensa que aquilo tudo é um sonho, que ele tá sonhando, que aquilo nada aconteceu, que aquilo é tudo produto da cabeça dele. Só que ele aparece no meio do nada e ele tem que andar até a cidade. Quando ele chega na cidade, tudo tá diferente. A cidade está nova. E para sua surpresa maior, pedir uma Pepsi numa lanchonete, ele encontra o seu velho e querido pai, que agora tinha a mesma idade que ele, 17 anos. E logo depois ele encontra sua mãe também mais jovem. Num movimento assim não muito, sei lá, né, prazeroso. Enfim, ele havia sido atropelado pelo carro que bateria seu pai e faria com que ele encontrasse a sua mãe. Só que ele acabou alterando as situações do passado. Ele acabou tomando o lugar do seu pai. E a Lorraine acabou se apaixonando por ele. Sim, ou seja, estava tudo errado nessa história. E ele, vendo aquilo tudo, ele resolve fazer o quê? Ele resolve pedir ajuda a alguém. E a única pessoa que ele pensa em pedir ajuda é a versão mais jovem do Dr. Brown. E ele não pensa 2 vezes, ele vai até o laboratório do Dr. Brown, que agora se encontrava num casarão, antes de ter sido destruído pelo fogaréu. E chegando lá, o Dr. Brown dá 2 notícias não muito boas pra ele. Ele diz que naquele tempo não existia plutônio disponível no mercado, ou seja, não existia plutônio sendo comercializado nem no mercado negro, mas ele diz que a força de um raio seria o suficiente para mandar Marty de volta ao seu presente. E exatamente nesse momento, Marty também se depara com outra notícia não muito boa. Ele vê que a foto de sua família está desaparecendo e seus irmãos estão sumindo, mas como é que aquilo poderia ter acontecido? O Dr. Brown explica a ele que ele criou um lapso no tempo justamente por ter intervindo na situação em que seu pai conheceria sua mãe, fazendo com que eles não tivessem se conhecido e não tivessem se apaixonado e, consequentemente, eles não tivessem tido filhos. E agora Marty tinha 2 pepinos para resolver. Ele tinha que fazer com que seus pais se apaixonassem e ele tinha que fazer também com que a máquina do tempo voltasse a funcionar, para que ele pudesse voltar ao futuro. E justamente o filme gira em toda essa situação, de como é que ele vai conseguir fazer essas proezas. E essa é a graça do filme, porque você vai ver situações ali bem inusitadas, e é um filme realmente que prende você do começo ao fim. E quem não assistiu esse filme deve assistir esse filme, que esse filme é obrigatório, é um filme cult clássico dos anos 80. Cenas marcantes. A cena com o experimento da DeLorean se tornou tão memorável que foi usado para a promoção do filme. E bem a cena onde ele encontra seus pais é bem legal, além da famosa cena das fugas. E como eu esqueci a cena em que Marty dá um show de rock and roll no baile de formatura de seus pais. Curiosidades. Bob Gale, o roteirista e produtor, teve a ideia para o filme em uma visita que havia feito ao seu pai, na qual ele encontrou o anuário do tempo de escola de seu querido velho, que era presidente de classe, coisa que nunca havia passado pela sua cabeça. E se perguntou a si mesmo se ele seria amigo do seu pai se eles estudassem juntos.
Até que a ideia amadureceu e o roteiro começou a ser escrito em 1980, dando origem ao filme 5 anos mais tarde. A ideia de fazer Marty voltar 30 anos no passado foi justamente para fazer com que ele se encontrasse com seus pais com a mesma idade que ele tinha, no caso 17 anos. E além disso, os anos 50 representavam um boom da cultura adolescente no mundo, tendo como uma de suas marcas o advento do rock and roll. Michael J. Fox era a primeira escolha para o papel de Marty, mas por causa da série Family Ties, ou Caras e Caretas, no Brasil, ele teve que ceder o papel, sendo Eric Stoltz convocado para a tarefa. Só que depois de algumas semanas filmando, os produtores não ficaram satisfeitos com o resultado, e o que eles resolveram fazer? Eles demitiram Stoltz e imploraram para que J. Fox fosse o protagonista. Nesse caso, com toda a insistência, J. Fox cedeu ao pedido, filmando Caras e Caretas pela manhã e De Volta para o Futuro pela noite. As cenas que vemos pela manhã foram filmadas nos fins de semana, quando J. Fox não trabalhava no seriado. E falando dos atores do filme, Michael J. Fox e Crispin Glover, eles haviam trabalhado juntos no filme para a TV High School USA de 1983, que não era lá um grande filme, e eles também no filme não tinham nenhum parentesco, eles eram apenas colegas. So, is this a classy place or what? It's really elegant. Originalmente, a máquina do tempo seria uma geladeira que seria ativada por uma explosão nuclear. Nossa! Mas por causa da preocupação de que crianças pudessem querer entrar em geladeiras para poder viajar no tempo, Zemeckis então preferiu usar o carro como máquina do tempo e escolheu um DeLorean pelo seu design futurístico. O roteiro havia sido rejeitado 40 vezes pelos mais diversos estúdios, dentre eles a Disney, que rejeitou o filme pela referência da mãe se apaixonando pelo próprio filho, mesmo sem ela saber que era o filho dela. Até que a Universal aceitou transformá-lo em filme. Michael J. Fox nunca cantou a famosa canção Johnny B. Good. O vocalista verdadeiro era Mark Campbell, contudo Michael J. Fox sabia realmente tocar guitarra. Claudia Wells, ou Claudia Wells, interpretou Jennifer, a gatíssima namorada de Marty, que infelizmente teve que abdicar de seu papel nas sequências do filme para cuidar de sua mãe diagnosticada com câncer, dando o seu papel a Elizabeth Shue, atriz popular na época. Huey Lewis, que canta o tema principal de De Volta para o Futuro, fez uma ponta no filme como jurado na audição do baile de formatura que rejeita Marty em sua apresentação. Em dezembro de 2007, o filme foi selecionado pela Biblioteca do Congresso Nacional para sua conservação, tamanha importância cultural que ele tem. Sid Sheinberg, o diretor da Universal Pictures, exigiu algumas mudanças ao longo do filme, como a mudança de nomes. Sim, desta forma, Professor Brown passou a ser chamado de Dr. Brown, ou Dr. Brown. O cachorro Einstein se chamaria Champ, se não fosse por Sheinberg. E a mãe de Marty não se chamaria Lorraine não, que era o nome da esposa de Sid, mas sim Meg ou Eileen. Marty McFly seria originalmente chamado de Marty McDermott. Oh my gosh, que nome difícil. Mas Robert Zemeckis preferiu o sobrenome McFly, pois McDermott tinha muitas sílabas. E falando sobre o sobrenome de Marty, o rapaz é descendente de irlandeses, já que as partículas Mac ou Mac são de origem irlandesa. Por isso, Biff chama o George McFly de irlandês. Então é isso, galera. Se você gostou desse review, não esquece de dar aquele like, não esquece de se inscrever no canal também para eu poder fazer muito mais reviews pra vocês aí, se vocês gostaram dos anos 80. Me apoiem, gente, vamos me apoiar, gente, me apoia aí, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Então muito obrigado, gente, por assistirem a esse review. This is Rafe Malik speaking and see you next time.